Pessoal, pronto aí? Eu acho que é mais ou menos. Gente, o bebê. Silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar pra frente, prestar atenção aqui. Porque como você dá 10 centavos de licença? Obrigado. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de Immanuel Kant, filósofo alemão que viveu aí de 1724 a 1804. Portanto, em que século ele viveu? 18. A transição do século XVIII para o século XIX, né? E segundo ele, existem dois mundos completamente distintos: os nossos corpos e o mundo externo. O mundo externo é muito diferente, ou não é como os nossos corpos o percebem. Por quê? Porque os nossos corpos são limitados, os nossos sentidos são como filtros. E são filtros que de alguma maneira percebem o mundo, mas não percebem o mundo tal como o mundo é. Então, nossa percepção do mundo, ela é particular, ela é própria somente de nós mesmos. Por quê? Porque a nossa visão, ela é limitada. E por ela ser limitada, ela não consegue ver tudo da realidade, tudo do mundo em si. A visão do ser humano é distinta, por exemplo, da visão de outros animais. O cachorro, ele enxerga menos cor que a gente. Os pássaros, como o papagaio, enxergam muito mais cores do que a gente. Aí se a gente for para a audição, alguns animais escutam muito mais do que nós, como os próprios cachorros, os cães. E por isso fogos de artifício para cachorros são tão insuportáveis. Já ouviram falar do apito de cachorro? Já. O apito de cachorro é um apito que é praticamente inaudível para o ouvido humano, mas que consegue excitar esse sentido do cachorro. Os cheiros também, nós temos uma capacidade limitada de sentir cheiros. Tem animais que sentem cheiros muito melhor do que nós, os próprios cães. E até por isso, o principal sentido dos cachorros não é a visão, é o olfato. O cachorro se reconhece é pelo cheiro. A gente se reconhece olhando no espelho. Mas pelo cheiro também, será? Oi? Você também sente cheiro, né, das pessoas assim, você sabe? Geralmente o nosso próprio cheiro a gente não sente, porque a gente já está acostumado com ele, dos outros sim. Quando você põe o seu perfume, no começo você coloca, você sente o cheiro. À medida que o dia vai passando, você já não sente mais o cheiro do perfume. Você não mais percebe ele. Já o cachorro, ele se reconhece pelo próprio cheiro. A gente se reconhece olhando no espelho. O cachorro se reconhece, ele chega cheirando os lugares. Se não tiver o cheiro dele, o que ele faz? Mija para poder demarcar o território. E aí ele não consegue reconhecer, por exemplo, uma fêmea ou um macho. Aí tem que ir lá cheirar o fiofó do outro, né? Para saber se é macho ou se é fêmea. E para saber se está no cio ou não. É pelo cheiro também que ele sabe. Porque cachorros só transam quando a fêmea está no cio. Quais são os únicos animais que transam sem estar no cio? Humanos, golfinhos e macacos. São os três. Os outros só transam no cio. Só esses três animais. Então, a percepção nossa não é uma percepção absoluta. Então eu não conheço a realidade tal como a realidade é. Eu só conheço o fenômeno, ou seja, como a realidade aparece para mim. E como ela aparece para mim, pode não ser o mesmo jeito que aparece para vocês ou para outros seres. Tanto que tem pessoas entre nós seres humanos também que têm problemas, né? Tem daltônicos que não conseguem distinguir as cores. Tem gente que tem problema de audição, não escuta o surdo, por exemplo. Como é que você vai explicar
uma música para um surdo? Uma cor para um cego de nascença? Um sabor para a pessoa que não tem paladar? Um cheiro para a pessoa que não tem olfato? Então, para o Kant, a metafísica ela é impossível como ciência. O que é a metafísica? Física, em grego, vem do grego física, quer dizer natureza. Meta, além. Então, para o Kant, não é possível conhecer a metafísica ou aquilo que está além da natureza, porque todo conhecimento que a gente adquire, ele vem dos nossos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Mesmo que esse conhecimento seja subjetivo, é o único conhecimento que nós temos acesso. E por que não pode conhecer o que está além da natureza, o que está além do mundo físico? Porque o que está além do mundo físico não pode ser percebido pelos nossos sentidos. Portanto, a metafísica ela não pode ser ciência. E com isso de tabela, a teologia também não pode ser ciência. Por que a teologia não pode ser ciência? Você pode ver Deus? Não. Você pode ouvir Deus? Como? O que as pessoas chamam de eu ouvi Deus, Deus falou comigo. Na verdade, o que falou com ele foi a voz da própria consciência dele, né? Foi Deus que saiu do céu lá e soprou nada. Você começou a fazer seminário, né? Seminário. Você deu alguma experiência? Sim. E eu achava que era Deus. Por quê? Isso é conhecido na psicologia como fenômeno da sugestão. Eu lembro direitinho, eu estava num encontro chamado Repique, da Renovação Carismática Católica. E aí uma pregadora estava lá no momento de oração, né, desligou do estudo, e tocando música, tudo isso excita as nossas sensações, a nossa sensibilidade. E nesse momento, ela foi e falou, Deus está colocando aqui no meu coração que um jovem que está neste encontro está recebendo o seu chamado agora, para ir para o seminário e entregar a sua vida a Deus. Aí na hora eu arrepiei todinho, inclusive eu estou arrepiando aqui de lembrar. Eu acreditei que era eu. Eu falei, eu. Tomei para mim a palavra e achei que Deus estava falando comigo. Entendeu? Isso acontece, é um fenômeno absolutamente normal e que principalmente sucede em ambientes propícios para isso, que são os ambientes religiosos. Eles criam todo um clima onde a sugestão, esse fenômeno que a psicologia explica, ele vai, aí você acha que é alguma outra entidade. Então, na verdade, ou é você mesmo falando, ou é outra pessoa sugerindo algo e você acata aquilo como divino. Por exemplo, você fala, Deus está colocando no meu coração aqui ontem, que tem uma pessoa dessa sala aqui que discutiu com os pais. Então, e ele está falando para mim, para você chegar na sua casa hoje e pedir perdão para ele, ou para eles, né, para os seus pais, porque vocês brigaram com ele ontem. Você tá falando sério? Vai? Não, Maria. Viu? Como é que sucede? Na verdade, eu estou pegando uma situação que acontece todos os dias. Vocês moram na casa dos pais de vocês, tem treta, né? Morar junto, conviver, é isso. É brigar, ter confusão, é discussão. Então eu fiz uma sugestão. Grande parte de vocês que deve ter tido uma treta com o pai ou a mãe ontem. Aí já pega essa fala, nossa, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo, entendeu? Os líderes religiosos fazem isso com frequência. Eles sabem, isso é tudo estratégia psicológica. E muitos recorrem até a hipnose, né? As situações de transe, com a música, dependendo da música ali, o ambiente, a luz, a meia luz ali, tudo isso cria um ambiente propício para que você fique facilmente sugestionado. Então teologia não pode ser ciência, porque você não pode ver Deus, não pode ouvir Deus, não pode sentir o cheiro de Deus, não pode sentir o sabor de Deus, com exceção dos católicos, que acreditam que tudo isso é possível, né?
Porque Deus transubstancia-se na hóstia consagrada, e ali você pode ver o corpo e o sangue de Cristo, que Cristo é Deus. Você pode sentir o sabor, porque pode comer, pode beber o sangue, o vinho, né? O católico acredita que isso é possível. Mas para os protestantes geralmente não, porque sim, a hóstia é o próprio Deus ali, transubstanciado, né? Segundo a crença católica, no momento do ritual da missa, o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo. E como Jesus Cristo é Deus para os cristãos, então na hóstia consagrada ali está o próprio Deus. Por isso que os cristãos católicos adoram o Santíssimo Sacramento. Fazia adoração, né? Meus joelhos eram cheios de casca grossa de ficar de joelhos fazendo adoração. Eu fazia pelo menos 2 horas de adoração diárias. Aí final de semana fazia vigílias. Sempre nesse ambiente, né? Ambiente propício para o contágio da psicologia. Ai, porque você era Pura sacanagem, na verdade. Porque acordar não consegui me conter. Sonhando não, porque aí eu sonhava com putaria. Sonhava com um pecado e acabava tendo a famosa poluição noturna. Pode falar isso pro povo. Você sabe, né, Luiz? Eu dava nada, eu me contei de dia, de noite. O inconsciente dava um jeito de pôr pra fora aquilo que eu não colocava. A própria natureza, né? Foi Deus, se é um Deus e Ele criou a natureza humana, criou para isso. Então é algo completamente antinatural você ficar sem o negócio. Então, mas voltando aqui, é o idealismo transcendental, ou seja, eu não conheço o mundo como o mundo é. Eu só conheço a ideia que eu faço do mundo. É transcendental por quê? Porque vai depender das formas a priori. Todo conhecimento que eu pego, ele vai ser filtrado pelos meus sentidos. E ele vai ser transformado. E o meu entendimento vai organizar esses dados e formular a ideia. Então, de acordo com Kant, nós só podemos sentir o tempo, por exemplo, por meio do mundo. A gente acredita que o tempo existe fora de nós. Para o Kant, não. O tempo é uma intuição pura que existe dentro da gente e é uma maneira, o tempo e o espaço são maneiras de organizar os dados que a gente percebe pelo sentido. Onde está o tempo? Segundo o Kant, o tempo está dentro de nós. É a partir de nós mesmos que nós percebemos o tempo. Inclusive o tempo é subjetivo. O tempo da aula, por exemplo, ele demora pra caralho pra passar, não demora? Agora o tempo do final de semana, quando você está livre, você está fazendo uma coisa que você gosta, boa, não é? Viu como o tempo é subjetivo? O tempo está dentro de você e não fora. A mesma coisa o espaço. O espaço também é subjetivo. Eu lembro, quando eu era criança, na casa onde eu cresci. Depois de grande, eu tinha mudado de lá, eu voltei pra casa e fui olhar e falei, nossa, ele é tão menor, velho. Eu achava que ele era grande. Por quê? Porque o espaço também ele é subjetivo, está dentro de você. Quando você é criança, você tem uma percepção das coisas como se elas fossem muito maiores. Por quê? Porque você era menor. À medida que você cresce, as coisas parecem que perdem, né? Essa grandiosidade. Então ele é relativo também. Depois, quem vai dar continuidade a isso e vai elaborar a teoria da relatividade dizendo que o tempo e o espaço são subjetivos é o Einstein. Gente. Então, a gente percebe o tempo, por exemplo, de forma espacial. Você vê o tempo passando os ponteiros daquilo, é no espaço, não é o tempo em si, né? Então nós sentimos o tempo de forma indiretamente, ou somente internamente. É precisamente ao conhecer os seus limites que a filosofia existe. Então ele escreveu uma obra chamada Crítica da Razão Pura, onde ele vai tentar compreender quais são os limites da razão humana. O que a gente pode conhecer? A gente só pode conhecer aquilo que a gente pode captar por meio dos nossos sentidos. A metafísica, a teologia, a gente não pode conhecer, porque está além dos nossos sentidos. Não tem como você provar nada disso. Você pode especular, pode pensar sobre, pode. Mas falar que é ciência, já
mais. Porque a ciência ela trabalha somente com aquilo que nós podemos perceber com os nossos sentidos. A teologia não pode ser ciência. Pode ser especulação? Pode. Você pode especular e falar, e pensar o que você quiser. Só não pode dizer que teologia é ciência, ou que metafísica, falar de coisas além desse mundo, também é ciência. Na perspectiva do Immanuel Kant. Acabou aí? Não. Pode. Professor, falta um pouco. Tem que procurar já.